Evangelização, especialmente via relacionamentos, como uma forma de cumprir o ID do Senhor Jesus nas nossas vidas. Convido os irmãos antes para a gente, mais uma vez, orarmos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por esse tempo, na Tua casa, na Tua presença, diante da Tua palavra, Senhor, que nós possamos ser expostos agora a Tua palavra, a Tua verdade, que nos transforma, Senhor. Que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, tire as escamas dos nossos olhos, e que a gente possa, Senhor, Te conhecer um pouco mais, e que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa nos transformar. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, convido os irmãos para abrirem aí em Mateus. A gente vai dar uma volta hoje na Bíblia, então não muito grande essa volta, mas a gente vai usar alguns textos. Então, deixe aberta aí sua Bíblia, leia nesse primeiro texto, mas depois a gente vai andar mais. Mateus 28, capítulo 28, a partir do versículo 29, capítulo 28, versículo 19 ao 20. Tá? Diz assim: aproximando-se, falou-lhes, dizendo, isso é Jesus, tá? Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Também convido os irmãos a abrirem aí suas Bíblias em Lucas 19 a 20, igual a gente está colocando aqui nos slides, ainda sobre a grande comissão, a missão dos discípulos, a missão da igreja. O Senhor Jesus diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido ou os perdidos. Né? Lucas 19, 20, também falando sobre a missão do Filho do Homem, do próprio Jesus, e também a nossa missão. E lá em João 20, 21, também falando, um outro texto sobre a grande comissão, diz: disse-lhes Jesus, pois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém? Irmãos, nós vamos utilizar hoje nessa pregação o livro do pastor David Bledsoe, Evangelização via Relacionamentos. É meu professor aí na disciplina de Teologia do Evangelismo, que eu compartilhei com o pastor e que está sendo muito bênção na minha vida. Espero que possa falar com todos nós hoje. Mas quando Deus começou a falar muito sobre meu coração, sobre evangelismo, fazendo essa disciplina, uma das primeiras coisas que eu me perguntei, na verdade eu me dei conta, né, é de quanto não estou vivendo uma vida de evangelismo como o Senhor nos pede para viver. Uma vida de discípulo, de anunciar a sua palavra, de compartilhar o evangelho. Existem algumas pesquisas que eu vou trazer no meio dessa pregação de hoje, e uma delas é que a maioria dos cristãos hoje, eles se sentem, de certa maneira, até tranquilos para dar um testemunho, para compartilhar uma palavra, se sentem à vontade de se chamarem para compartilhar uma palavra. Mas menos de um terço de nós cristãos também passa mais de 6 meses, a última vez que compartilhou uma palavra anunciando o evangelho. E aí eu não sei você, mas eu me incluía nesse número de mais de 6 vezes que não anunciava o evangelho. E aí eu já faço essa pergunta para você, não precisa responder, mas qual foi a última vez que você compartilhou a palavra de evangelismo, anunciando as boas novas para uma pessoa que ainda se encontrava perdida? Qual foi a última vez? Faz tempo? É recente?
Qual foi a última vez que você contou o seu testemunho para alguém dizendo: olha o que Deus fez na minha vida? Estava perdido, distante de Deus, e Deus transformou a minha vida e tem feito esse milagre na minha vida. Qual foi a última vez? Porque o chamado do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas é que a gente possa fazer isso quase que constantemente, diariamente. Esse é o chamado. O que é evangelizar? Aí a gente começa o primeiro tópico. Segundo o pastor David Bledsoe, evangelizar é compartilhar no poder do Espírito Santo a mensagem do Evangelho com uma ou várias pessoas perdidas, encorajando-as a reconciliar-se com Deus, ao receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador mediante a fé, e então incorporando-as a uma igreja bíblica mediante o batismo. Ou seja, o evangelismo ele tem 3 etapas. Uma, compartilhar, anunciar as boas novas, que Jesus veio como homem, o Filho de Deus, pagou um preço, morreu na cruz pelas nossas vidas, que essas pessoas, todas, como diz Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus, e que todos precisam, de alguma forma, precisam responder a essa cruz de Cristo. E depois, essas pessoas também precisam frequentar uma igreja. O evangelismo tem esses 3 níveis. Mas eu não sei vocês, eu já... contando um pouquinho do meu testemunho de conversão, rapidamente, para aqueles que não sabem ainda, eu sou paraense, filho de baianos. E quando eu me converti, eu estava em Belém. Jogava no Remo, categoria de base do Remo, que é o maior time do Pará. Vai subir agora para a 1ª divisão o ano que vem. Jogava no Remo, categoria de base. Morava debaixo do estádio, tinha uma concentração. É de lá que vem o meu trauma de macarrão. Conversar para os irmãos por que eu não gosto de macarrão. Eu comi macarrão com carne moída 3 anos da minha vida, todos os dias. Todos os atletas lá era macarrão e carne moída. Apesar que o macarrão de ontem estava maravilhoso, viu? Porque eu comi os 4 pratos ali diferentes. Mas foram 3 anos que eu morei ali na Antônio Baena, onde fica o estádio do Clube do Remo, e era macarrão todos os dias, irmãos. Macarrão de manhã, meio-dia e à noite, e macarrão com carne moída. Então, hoje, quando eu vejo macarrão com carne moída, eu falo para Manu, não, meu Deus, já paguei o preço do macarrão na minha vida. Mas, irmãos, eu estava perdido em pecados. Um dos pecados que eu tinha feito, e que era um pecado irreconciliável diante de Deus, se não fosse por Jesus, eu tinha feito um gato. Aqueles que não sabem, um gato no futebol é você mudar o seu documento, o seu registro. É muito comum isso no futebol. Algumas pessoas eles fazem um gato para ficarem mais novos, para competirem mais em relação aos outros. Eu tinha mudado o meu nome. Meu nome não era Rafael mais, era Ronaldo. Olha só. Deixava o cabelo crescer, tinha o cabelo grande, era a influência do Ronaldinho Gaúcho. Depois eu mostro uma foto um dia para vocês. Irmãos, mas assim, eu tinha mudado o meu nome não era Rafael mais, era Ronaldo. Isso num documento, fiz em um cartório, paguei um dinheiro, fez uma corrupção, um cartório lá do Pará, envolvia corrupção, tinha feito isso, diminuí a minha idade para conseguir competir com os outros jovens, que era inferior, e eu achava que a minha vida era perfeita. Eu falo, mas eu não faço mal para ninguém, Deus. Eu achava que eu era bom. Deus, eu não faço mal para ninguém, eu não estou roubando ninguém, e vivia me machucando, torcia o tornozelo, nada dava certo na minha vida. E até que um dia, umas amigas que eu conheci em Belém, passaram em frente de uma igreja lá, e eu fiz a seguinte questão com um amigo meu. Eu aposto contigo que eu vou namorar com essa irmã bem da igreja. Fiz uma aposta, irmãos. E ele falou, não, essa irmã da igreja não, tu é doido? Aí a igreja é coisa séria, né?
Não vai sair contigo assim, para tu namorar com ela, tu vai ter que ir para a igreja. E eu totalmente mundano. E, irmãos, eu comecei a frequentar a igreja para ganhar essa guria. Não era Manu, a Manu nem fazia parte dos planos. E comecei a ir para a igreja, ia para a casa dela, chegava na casa dela, a mãe dela fazia o quê? Meu filho, vem cá, vamos estudar a Bíblia. Toda vez que eu ia na casa dela, a mãe dela lia a Bíblia comigo, estudava a Bíblia, me falava sobre o pecado, sobre a salvação, o plano. Aqui a palavra foi entrando dentro de mim, irmãos. Foi entrando, e aí eu comecei a ver o Espírito Santo de Deus falar em cada uma das áreas o que estava errado e o que precisava deixar. Você precisa deixar isso é errado. Mas o que eu vou fazer da minha vida? Até então só sabia jogar futebol. Você precisa deixar isso. E aí foi uma das coisas. Fui lá e deixei o gato. Parei de jogar futebol. Voltei a estudar. Mesmo que meus colegas tinham parado de estudar, porque eu estudava com outro nome, o nome do Ronaldo. Tinha parado de estudar com o Rafael. O Rafael tinha parado no ensino médio. Voltei de novo, irmãos, a estudar com o Rafael. E foi uma longa jornada. Mas o que transformou a minha vida foi ouvir a mensagem do Evangelho das Boas Novas de arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Aceite Jesus. Aceite o sacrifício que Jesus fez na cruz pela sua vida e mude de vida. Viva uma vida que agrade ao Senhor, a vida que diz essa palavra. Então eu conheci o Evangelho a partir de indiretamente, como vocês viram, com segundos interesses, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, amém? Por isso. E Deus foi se revelando a mim a partir das Escrituras e a partir da vida daqueles cristãos, aquela família que parava, me ensinava os hinos, cantar. Não, vem para cá, para casa tem que ensinar a Bíblia. E hoje eu louvo a Deus pela vida deles. Todas as vezes que eu vou lá em Belém, eu faço questão de, depois do relacionamento não deu certo por outras questões, mas até hoje eu louvo a Deus. Toda vez que eu vou em Belém, eu vou lá na casa deles, dessa família, e agradeço, porque eles anunciaram as boas novas na minha vida. E se não fosse eu ter acessado as boas novas, nem sei o que seria de mim hoje, irmãos. Não tenho ideia do que seria da minha vida, se não fosse as boas novas, sobretudo, acesso à salvação. Então, compartilharam a palavra comigo, me encorajaram dizendo, você precisa reagir a essa palavra. Você precisa reagir se arrependendo a essa palavra e você precisa frequentar uma igreja. E frequentando uma igreja, fui tendo mais acesso à palavra de Deus, aos ensinamentos. Então isso é evangelizar. Mas qual foi a última vez que a gente fez isso? Vou compartilhar com vocês essas três partes que tem aqui, né? Então, comunicar, reforçando mais uma vez, as três partes da evangelização. Comunicar e esclarecer o evangelho aos que ainda não creem em Cristo biblicamente. A gente precisa compartilhar o evangelho, explicar o evangelho. Por mais que a gente seja um país, e saiu agora recentemente no censo, que a gente continua aumentando o número de evangélicos e de católicos também, que está aumentando, né? Ainda assim existe muita confusão bíblica do que é o cristianismo. Então muitas pessoas sabem quem é Jesus, mas são confusas com relação à verdade. Então a gente precisa esclarecer sobre o evangelho para elas. Segunda parte, encorajá-los a responder o evangelho da fé em Cristo Jesus. Eles precisam dar uma resposta. E terceira, incentivar que eles façam parte de uma igreja local através do batismo. Uma das pesquisas que o pastor David Bledsoe traz nesse livro aqui é que de 3 a cada 4 cristãos convertidos, né, atribuem a um amigo ou parente o fato de terem ido a Cristo e terem sido integrados à sua igreja local. Uma pesquisa citada pelo Christian, isso aí mesmo, Schwartz, sei lá. Via relacionamento. E por que, então, evangelização via relacionamento? Ele traz no livro. Porque isso já é óbvio nos nossos relacionamentos. Olhando as nossas igrejas, geralmente, você que está aqui hoje, ou foi um amigo, ou foi um familiar que compartilhou com você o evangelho.
3 a cada 4 pessoas foi um familiar ou foi um amigo, pessoas próximas que tinham um relacionamento com você. E assim também a gente precisa reproduzir na vida de outras pessoas. Quem são as pessoas que fazem parte da nossa vida, dos nossos relacionamentos, das nossas famílias, que ainda estão perdidos e que precisam ter acesso à verdade que transforma a verdade do Evangelho? Vou trazer aqui agora uns textos de algumas pessoas que tiveram acesso a Cristo, ao Messias, a partir de relacionamentos. Marcos 2, 13 a 15, diz assim: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Achando-se Jesus à mesa da casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Olha só Levi, que era um publicano, que vocês já sabem que é publicano, né? Aqueles que não sabem, publicano é um judeu que estava a serviço do Império Romano, cobrando impostos dos outros judeus. E geralmente um publicano ele era corrupto, ele cobrava para mais, ele fazia maracutaias. Então, Levi aqui, quando ele acessa Jesus, ele já convida Jesus para ir na casa dele, e ele já convida os seus outros amigos publicanos, e já apresenta Jesus para os outros amigos publicanos. Ele não foi egoísta de querer Jesus só para ele. Levi apresentou Jesus para os seus amigos publicanos. Outro exemplo, Marcos 5, 18 a 20. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Isso aqui é um dos endemoniados, o Gadareno. A história do Gadareno, se vocês lembram, que era um endemoniado, que ficava por ali perto do cemitério. Jesus vai lá e liberta ele. Ele tinha uma legião de demônios, ele era conhecido na região, era violento pelo número de demônios que tinha. E Jesus liberta ele quer ser um dos discípulos de Jesus. Olha só que reação legal. Se a gente fosse olhar, né? Pai, ele quer caminhar com Jesus agora, ele quer seguir Jesus, ele quer ir para onde Jesus está indo, mas Jesus fala: epa, calma, você vai ficar aí e vai compartilhar com a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos, todas aquelas pessoas que viam como você vivia e que agora vai ver a transformação na sua vida, a minha vida em você, e eles serão transformados. E foi isso que ele fez. E dizem que todos se admiravam com a vida de Deus neles, os relacionamentos. Ele foi evangelizar aqueles com que ele se relacionava. Outro exemplo, João 1, 40 a 42. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Qual foi a última vez que a gente disse isso, irmãos? Para alguém: cara, eu achei o Messias, o Salvador, aquele que veio nos salvar, que morreu por nós, só nele nós podemos ser salvos. André disse isso a Pedro, seu irmão. Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Pegou ele? Não, nós achamos. Qual foi a última vez, irmãos, que a gente pegou alguém, um irmão nosso? Ou uma pessoa tão querida que você considera como irmão, e que ainda está perdido, e você falou, pegou pela mão: vem cá, eu achei Cristo. Você precisa ver, ele é o Messias.
Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas. Gente, Cefas, Pedrão, um dos grandes apóstolos, conheceu Jesus através do seu irmão chamado André. Se não fosse André como esse instrumento, cadê os nossos irmãos? Aqueles nossos amigos queridos, que a gente às vezes considera até mais do que um irmão, de tão próximo. Por que eles não estão aqui? Será que está faltando a gente trazer eles pela mão, anunciar o Evangelho, dizer que eles precisam conhecer o Messias? Relacionamentos. Outro texto, João 1, 43 a 45. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Outro exemplo. Eles comunicavam com seus relacionamentos. O evangelismo é anunciar as boas novas de que ele veio. Jesus já veio, já morreu na cruz pela nossa vida. Há salvação agora, há boas novas. As pessoas podem se arrepender. Assim também foi com Natanael. Ele recebeu isso de uma pessoa próxima dele. Um outro texto, João 5, 39 a 41. A mulher samaritana. Esse texto aqui é maravilhoso, né? É da mulher samaritana. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos com Jesus, pediam que permanecesse com eles. Ficou um errinho ali. Permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Gente, que tremendo esse texto. A mulher estava expondo, não sei se vocês lembram o contexto, mas rapidamente. Jesus veio com a mulher samaritana e Jesus falou dos pecados dela. Ela tinha mais de um marido, já teve mais de um marido. Ela ia no horário meio escondido pegar água, porque ela tinha vergonha da vida dela, pecaminosa, porque todo mundo sabia o jeito que ela levava a vida dela, uma vida em pecado. Ela encontra Jesus e ela começa a expor os próprios pecados. Ele sabe tudo, ele me disse tudo que eu tenho feito. Ela deu testemunho do que Deus fez na vida dela. Qual foi a última vez que a gente falou com convicção, sem nenhum problema de expor a nossa vida pecaminosa antes de Cristo? Para que outros pudessem ser salvos. Ela poderia ter ficado só com ela, gente. Ela poderia ter ido para um cantinho, sem querer exposição. Ela sabia que aquelas pessoas também precisavam conhecer Jesus. Os samaritanos precisavam ter acesso. E o mais incrível, eles pedem, Jesus fica mais 2 dias. E nesses 2 dias que Jesus fica ali, eles creram por causa da sua palavra. A palavra, gente. Precisamos compartilhar a palavra. A gente não pode guardar só para nós. A gente precisa compartilhar a palavra. Nós precisamos dar testemunho. Amém? Estão aí? Amém. Atos. Aqui na conversão, nesse texto a gente vai pegar alguns detalhes mais, é o texto base da mensagem, vamos dizer assim, né? Foi só um aquecimento. Tá, evangelismo ainda via relacionamento, a conversão de Lídia. Esse é um texto, eu convido vocês para lerem, porque a gente vai em alguns detalhes. Atos 16, 11, 15, tá? Se quiser abrirem as Bíblias de vocês, na versão de vocês, para verem algum detalhe, convido vocês a abrirem nas suas versões também. Gente, Atos é maravilhoso, né? Se você não leu Atos, ou faz tempo que você leu Atos, para Deus aquecer o nosso coração, a gente precisa ler Atos. Atos é essa igreja que entendeu isso, que esperou a vinda do Espírito Santo, como Jesus tinha dito,
e o Espírito Santo age na vida dos discípulos da igreja e coisas maravilhosas acontecem, sobretudo, pessoas são salvas. Mas há milagres, há prodígios, há crescimento da fé, alcanças lugares nunca antes alcançados. E tudo isso porque eles entendem que precisam testemunhar, precisam anunciar, e no poder do Espírito Santo. Diz assim o texto de Atos, então, 16, a partir do versículo 11, tá? Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Irmãos, maravilhoso esse texto aqui. Um pouquinho antes, depois você pode ler em casa, um pouquinho antes, Paulo tinha ido a Derbe e a Listra, tinha se encontrado com Timóteo, tá? Isso é a segunda viagem missionária de Paulo. Acho que depois pode até colocar no segundo aí. Essa é a segunda viagem missionária de Paulo. Tá? Saía daqui, dessa região de Jerusalém, era a base, né, da igreja, e Paulo fazia toda essa volta aí. Ó. Essa é a segunda viagem. A segunda viagem missionária de Paulo é depois do Concílio de Jerusalém, que é no capítulo 15 de Atos. O Concílio de Jerusalém, a primeira celeuma que a igreja estava era a questão de judeus e gentios. Se os gentios tinham que se circuncidar, então estava dando algumas tretas, teve o concílio no capítulo 15 e eles decidem, não precisam, né? Eles não precisam se circuncidar, eles são gentios, a circuncisão são para os judeus, mas tinham alguns judeus que estavam gerando um problema. No capítulo 15, isso que acontece, o concílio, Paulo está voltando na segunda viagem, nas mesmas igrejas inicialmente que ele tinha ido na primeira viagem, para desfazer essa confusão dentro da igreja. E está nessa segunda viagem de Paulo, tinha encontrado Timóteo, é o início do capítulo 16, e a vontade de Paulo era ter ido para as igrejas da Ásia, que eram igrejas muito queridas, que ele tinha evangelizado e conquistado na primeira viagem, ele queria voltar nelas. Só que a palavra diz ali, em determinado momento, a partir do versículo 6, a gente não leu aqui, mas diz que o Espírito de Deus não permitiu que Paulo fosse para a Ásia. Paulo queria ter ido para a Ásia, mas Deus não permitiu. E uma das noites, Paulo sonha e um varão macedônio aparece num sonho e pede ajuda para Paulo, que eles estão precisando de ajuda. A Macedônia, então, é lá em cima. Lá em cima, ó. Paulo estava aqui, perto de Antioquia, da Pisídia, Listra, estava aqui. E ele queria voltar para a Ásia. E aí ele tem esse sonho ali de um varão macedônio pedindo ajuda. Macedônia é Europa. Não tinha chegado na Europa ainda. Tá? O evangelho estava ali naquela região lá, Europa. Obrigado, pastor Juninho. Está ali. Irmãos, e Paulo então tem um discernimento nesse sonho, que então era para ele não ir para as igrejas da Ásia, ele ir para a Europa. Muito bem. Paulo então chega em Troade. Está quase no caminho. Troade lá na ponta. Ó. Esse momento está em Troade. Mas depois ele vai para Filipos e vai para Macedônia, quando ele tem esse sonho. Então, o versículo que a gente leu, ele está saindo de Troade e indo então para Filipos. O interessante aqui, a primeira coisa que a gente vê, sensível ao que Deus está querendo da gente. Paulo provavelmente tinha ficado decepcionado porque ele queria ter ido ver a igreja.
É um pastor que queria ver os seus discípulos, os seus amados irmãos, queria matar a saudade, queria ensinar, mas não foi permitido. A gente não sabe o que de fato foi o Espírito que não permitiu. Não sei se eram os ventos, a chuva, era o caminho, mas ele não foi permitido pelo Espírito ir para aquela região. Então, Paulo está obedecendo a palavra de Deus e indo para uma outra geografia, que é para a Europa. E aí a gente vê no versículo 12, que diz o seguinte: nesta cidade permanecemos alguns dias. Nessa cidade permanecemos alguns dias, quando ele chegou ali em Filipos. A primeira coisa que eu percebo aqui, irmãos, acho que pode passar agora, pastor. A primeira coisa, não basta saber onde ou quem Deus deseja que nós evangelizemos. Isso é a primeira parte. Orar, Deus, quem são essas pessoas? Senhor, quem são as pessoas que fazem parte do meu relacionamento, amigos, familiares, companheiros de trabalho, que eu estou convivendo e eu não entendi ainda, Senhor. A gente precisa orar por isso. Mas, além disso, a gente também precisa saber quando e como a gente vai evangelizar. Precisamos ter sabedoria. E Paulo nos ensina isso muito no livro de Atos. Porque essa era uma igreja... Geralmente a estratégia de Paulo, vocês vão ver, ela é muito pontual. Ele ia primeiro onde tinha uma sinagoga. Ele chega e vai primeiro aos judeus. Nessa cidade, a gente está falando da Europa. Não tinha sinagoga aí. Por isso que ele não foi direto para a sinagoga. A gente vai ver para onde ele foi e qual é a estratégia. Tem que ter uma estratégia. Tem que pedir um discernimento. Tem que ter sabedoria. A gente vai ver que, dependendo do lugar onde Paulo ia, ele abordava uma mensagem diferente. Quando ele vai falar com os gregos, com os filósofos, ele usa a do Deus desconhecido. Ele fala de filosofia, ele não vai falar da Bíblia, dos primeiros livros, ele não vai falar de Moisés porque eles são filósofos. Mas quando ele vai para as sinagogas, eles estão falando com os judeus, ele fala da lei, ele fala de Moisés, ele fala que ele era um daqueles mais judeus que cumpria tudo, um fariseu ranzinza na lei. Paulo tinha uma estratégia com quem for falar. Então a gente tem que pedir sabedoria para Deus, de como a gente vai evangelizar. Não adianta a gente querer falar com um amigo nosso, um familiar, que nunca foi numa igreja, que eu sei que é difícil, mas tem gente. Tem gente que não vai saber o linguajar evangeliquez. Tem que ter sabedoria e sabedoria do Espírito Santo para a gente evangelizar. E a gente vê aqui que Paulo chegou, ele já não foi evangelizar. Paulo chegou e o texto diz que ele ficou alguns dias, provavelmente para descansar também, a viagem era cansativa, pensou no descanso dele, pensou na estratégia, como é que eles iam fazer, para onde eles iriam, e depois eles foram evangelizar. Então, não basta saber onde ou quem Deus deseja que eu evangelize, também devemos saber quando e como. Logo, é importante começarmos pela oração e, se possível, pelo planejamento também. Porque às vezes não vai dar de planejar, tem situação que você não vai conseguir planejar, mas tem uma situação, um amigo seu, da escola, da faculdade, de trabalho, tem que saber como é que eu vou chegar naquele amigo, como é que eu vou anunciar para ele. Tem que pedir para o Espírito Santo dar essa sabedoria. E o versículo diz o seguinte, a partir do versículo 13, no sábado, versículo 13, no sábado saímos da cidade para junto do rio. Olha, diferente, até então ele ia para a sinagoga. Ele começava indo na sinagoga e depois ele ia para a cidade, depois ele ia para as feiras, onde ele vendia também a questão das barracas, né? Lonas, que ele fazia. Mas nessa Paulo foi direto para um rio. Por que nesse rio? Por que tinha a ver com esse rio? O versículo 13 diz, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Não tinha uma sinagoga, mas tinha um lugar onde as pessoas que queriam encontrar Deus iam orar. E Paulo falou, é o primeiro lugar onde eu tenho que ir. Para as pessoas que já têm um tipo de temor e que querem encontrar esse Deus. E Paulo foi para lá. E o texto continua dizendo que onde apareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, Paulo chegou, tinha um pessoal ali perto do rio, estavam orando, estavam querendo descobrir Deus, temente a Deus. Paulo senta e começa a falar com algumas mulheres. Muito legal isso aqui, não fala que Paulo pregou. Diferente de uma pregação, né?
Paulo estava ali se relacionando, perguntou o que elas estavam fazendo ali, o que elas estavam vendendo, a gente vai ver que tinha Lídia, se relacionando, gente. Comuns, nós somos seres humanos se relacionam. Paulo estava se relacionando. Parece óbvio, mas a gente tem que dizer as coisas óbvias no nosso tempo, né? Paulo estava se relacionando. Falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. É interessante, porque tem um grupo de temente a Deus que eram pessoas que não eram do povo de Deus, mas que tinham temor a Deus. São chamados de tementes a Deus, mas ela não era judia. Ela era uma gentia. A segunda questão, então, que a gente vê nesse texto é: não podemos agir com acepção ou discriminação de qualquer tipo, que seja, quer seja no evangelismo, via relacionamento. O evangelho é para todos. Isso aqui é importante porque, claro que a gente não tem a cultura do judeu, mas para o judeu, rabino, a mulher, eles preferiam rasgar a lei do que compartilhar com as mulheres. As mulheres na cultura rabínica não tinham acesso a compartilhar, a debater com eles ali o texto. Mas Paulo já tinha a mente de Cristo, irmãos. Paulo já tinha a mente de Cristo. A mente de Cristo é: já não há mais judeu, já não há mais grego, já não há mais servo, já não há mais senhor, já não há homem nem mulher, todos somos um em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo já tinha essa mente de Cristo. E Paulo vai lá e conversa com elas tranquilamente. Eram mulheres, mas ele estava anunciando, porque já não há mais em Cristo Jesus essa diferença. O evangelho é para todos. E aí não faça acepção para anunciar o evangelho. Pô, mas aquela pessoa ali é demais, hein? Gente, olha o Paulo. Vocês não lembram quem era Paulo antes? Perseguidor? Então, mesmo quando você vê alguém falar: essa pessoa ali não tem jeito, Rafa, olha que é desses que Deus gosta. É desses que Deus gosta, porque depois eles viram loucos também pelo reino de Deus, como Paulo, doou a sua vida depois, de perseguidor, que estava na morte de Estevão, consentiu com a morte de Estevão e que estava prendendo os discípulos. Depois ele se converte e vira um dos maiores apóstolos e discípulos de Jesus. Então, não faça acepção de pessoas. Aquela pessoa pensa diferente de mim em determinada situação. Não faça, anuncie o evangelho. Anuncie as boas novas, compartilhe. Terceiro ponto, precisamos conhecer a palavra de Deus para comunicá-la. Nossa tarefa é anunciar e não convencer. O texto nos diz aqui também, no versículo 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração. Olha só, não somos nós que abrimos o coração das pessoas. A nossa tarefa não é convencer ninguém. Isso é muito importante, senão a gente se frustra. Rafa, mas não, olha, eu já compartilhei com as minhas amigas. No início eu compartilhava, mas depois elas não aceitavam, os meus amigos. Aí eu deixei. Não. Deus não quer que a gente convença ninguém. A nossa tarefa não é convencer ninguém, é o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus que abre o coração das pessoas. A nossa tarefa é anunciar, é compartilhar, é convidar, é falar sobre as boas novas, é convidar para vir na igreja, é convidar para ir uma atividade na sua casa, para estudar a Bíblia. Nossa tarefa é essa, é Deus quem convence. Porque isso às vezes nos frustra. Eu falo por mim, irmãos. Isso que eu estou pregando aqui não é que eu estou vivendo, não, eu estou querendo viver. Falei: Deus, eu quero viver isso, Senhor. Porque faz muito tempo, Deus, que eu tive esse coração assim. E a gente vai deixando, a gente vai esfriando, a gente vai ficando natural, a gente vai ficando carnal, a gente vai ficando humano, a gente vai ficando racionalizando demais. Mas aquela pessoa não. Mas será que a gente vai ficando natural, irmão? Precisamos conhecer a palavra de Deus para comunicá-la. Paulo conhecia a palavra e ele comunicava. Como é que está o seu conhecimento da palavra, meu irmão? Você tem estudado para comunicar? Porque senão você vai compartilhar o quê? A nossa missão é anunciar as boas novas, não é anunciar qualquer coisa.
Como é que está a sua leitura da palavra, o seu estudo da palavra de Deus? A gente precisa conhecer. Quantos versículos você sabe decorado? Se você precisar encontrar com alguém, a sua Bíblia não está perto. Você tem alguns versículos que você já decorou, que você consegue rapidamente apresentar o plano da salvação? Romanos 3:16. Por quê? De tal maneira que... João, eu falei o quê? Por isso que vocês estavam aí, né? Obrigado, irmão, que me deu a força. João 3, por quê? Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Irmãos, isso é poderoso. Vem cá, olha só, Deus pegou seu Filho, o seu único Filho, Jesus, e mandou para a terra para morrer por mim e por você, para que a gente não morra a vida eterna, para que a gente tenha a vida eterna. Isso é poderoso. A partir desse versículo você pode começar a introduzir o Evangelho. E depois a gente vem em Romanos 3, aí sim, Romanos 3, 23. É isso? Deixa eu pegar, eu estou decorando, peraí. A tarefa do professor foi... Existem 10 versículos que ele dá que a gente precisa saber. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem... mas eu sou bom, Rafael. Não, meu amigo. Todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Acertei. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as maravilhas das suas mãos. Aí você já pega para o outro lado, seu amigo mais cientista, que gosta de ver a criação. Vem cá, você sabia? Isso tudo aqui anunciam a glória de Deus. Você pode enxergar a glória de Deus na criação. E o firmamento anunciam as obras das mãos desse próprio Deus. A gente precisa conhecer a palavra, meus irmãos. E eu falo mais uma vez que, não que eu esteja vivendo isso ainda, mas eu falei, Deus, eu quero viver isso. A gente precisa ser essa igreja, Senhor. Eu preciso ser essa igreja. Precisamos, então, meu irmão, conhecer a palavra de Deus. Quarto ponto. É o Senhor quem abre o coração para o entendimento da palavra, como eu tinha dito. É o Senhor que abre o coração. A gente vê isso na vida de Lídia e na vida de tantos outros. Olha, é o Senhor. É Deus que convence. Foi assim com a gente. Passos de ação para os próximos dias. Aí eu já vou me caminhando para o final. O que a gente pode fazer, irmãos, para os próximos dias? Porque o evangelismo ele é prático. Não existe Existem metodologias, mas não existe uma única metodologia. O evangelismo é prático, é a gente viver. Mas tem alguns caminhos que nos mostram, como esse do relacionamento. É muito mais fácil a gente compartilhar para aquelas pessoas que a gente já conhece. Que você já sabe o contexto daquela pessoa, você sabe a história daquela pessoa. Então você consegue entrar em determinadas situações com mais tranquilidade para anunciar o evangelho. Primeiro passo para esta semana, vamos orar. Orar para que Deus nos mostre que Deus nos mostre ou que nos envie pessoas que fazem parte da nossa rede de relacionamentos com quem poderemos compartilhar o evangelho. Deus nos mostre, Senhor. Quem são essas pessoas que eu posso compartilhar? Me dê sabedoria da forma de compartilhar. Chame o pastor, chame o irmão mais velho aqui, se você ainda não tem. Pastor, me ajude aqui, me dê 3 versículos, 4, por onde eu começar, pastor? Chame o irmão Elgui, que é mais velho também, mais experiente, evangelista. O irmão Elgui é um evangelista. Existe o ministério do evangelismo, né? Que é aquela pessoa que tem um dom do evangelismo. Nem todos têm o dom do evangelismo, mas todos fomos chamados para evangelizar, para anunciar as boas novas. A gente precisa anunciar. Tem pessoas que têm facilidade. A pessoa deu um espirro, a pessoa está evangelizando aqui, anunciando. 2, orar por essas pessoas e famílias. A gente precisa orar por elas.
fazer uma listinha, orar por elas, para que Deus já vá preparando a terra do coração delas. Porque é isso, né? Nós vamos lançar a semente, mas o coração precisa, então, que Deus vá transformando o coração, vai preparando a situação, e que a gente compartilhe a semente e que a semente caia numa terra fértil. A gente precisa orar pela vida dessas pessoas também, dos nossos familiares e amigos. Qual foi a última vez que você orou por um familiar seu que não se converteu ainda? Eu tenho em casa minha mãe. Eu parei de orar por ela há algum tempo. Porque eu estou longe, ela está lá. Não, a gente tem que orar pelos nossos familiares que ainda não se converteram. Para que Deus prepare o coração delas, que envie outras pessoas para comunicar, para anunciar. 3, decorar versículos da Bíblia que nos ajude a compartilhar a mensagem das boas novas do Evangelho. É um exercício prático, legal. Olha, que eu compartilhei com a Manu em casa, ela falou, olha, eu não sei, eu não tenho dificuldade de memorizar, eu prefiro aprender. Legal, se você conseguir aprender, mas recitar a palavra é poderosa, irmãos. Há poder na palavra de Deus. Então, uma coisa é o entendimento, que amém, se você entende, mas quando a gente compartilha a palavra, há poder na palavra de Deus. Então, o esforço da gente aprender versículos da Bíblia que conte, né, o plano da salvação, que apresente o Evangelho para essa pessoa rapidamente. A gente precisa ter versículos, a gente tem que voltar a isso. Eu lembro quando eu me converti, tinha isso, era mais presente isso de decorar os versículos, né? A gente precisa voltar a decorar os versículos. Isso acontece muito também em lugares onde a igreja é perseguida, né? Que às vezes os irmãos precisam decorar um livro todo, porque eles não têm acesso à Bíblia, porque é um país perseguido. E nós vivemos em um país, irmãos, com todas as dificuldades, um país livre para o Evangelho. A gente pode pregar, a gente pode decorar um versículo. 4, estruturar, escrever, gravar nosso testemunho pessoal de forma que possamos compartilhá-lo. Você tem seu testemunho de vida aí, mais ou menos assim, em 5 minutos, que você pudesse contar Deus na sua vida, o que foi que Deus fez para você na sua vida? Acho que é um bom exercício, né? Para a gente parar. Se eu tiver que testemunhar em um local onde a pessoa não conheça a palavra, testemunhar a minha vida. A gente vê em Paulo que um dos exemplos do rei Agripa, quando ele está preso indo para Roma, lá na frente em Atos, Paulo dá o testemunho da vida dele para o rei Agripa. Olha só, rei Agripa, eu era fariseu, aí ele vai contando tudo, perseguia, mas encontrei Jesus, ele apareceu para mim, eu fiquei cego, veio escamas. Ele conta o testemunho dele em diversos momentos, do que Deus fez na vida dele. A gente precisa ter o nosso testemunho claro para compartilhar. E 5, disponibilizar nosso lar para momentos de oração. E isso aqui eu falo para vocês, oração, estudo e pregação da palavra de Deus, né? Porque a gente vai ver aqui no livro de Atos, acontece muito isso também. Lídia, no finalzinho, a gente viu isso. Lídia ele estava no local de oração ali e ela fala, olha, vocês podem ir na minha casa? Você pode ir na minha casa anunciar para os meus familiares? Mais para frente, depois você vai ler em casa o carcereiro que se converte quando Paulo e Silas estão presos e vem um terremoto, abre todas as portas da prisão e ele fica com medo, ele ia se matar. E aí Paulo fala, não, tranquila, eu estou aqui. E aí ele se converte. Depois vocês leem, mesmo de capítulo 16. E ele também fala para Paulo, não, vá na minha casa, vem na minha casa, fala com meus... E diz que a família dele também é salva. E os familiares e os amigos. Qual foi a última vez que a gente disponibilizou a nossa casa, irmãos? Aquilo que Deus tem nos dado. Esse ano também eu falei para Deus, Senhor, eu quero disponibilizar mais a nossa casa. O que o Senhor tem me dado, para que tenha momentos de compartilhar a palavra com o vizinho, momento de oração, de estudo bíblico. A gente precisa ser menos egoísta, irmãos, e compartilhar Jesus. A gente precisa compartilhar as boas novas. Amém? Vamos orar?